Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda, dirigente espiritual da Associação Rosa Branca de Umbanda, que é uma federação que congrega casas da nossa religião. Aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, como a praticamos. E estamos falando, esse é o nosso terceiro vídeo, sobre a Bíblia e a Umbanda. No vídeo anterior, estudamos sobre leis temporais e como as leis mudam, como as leis se alteram sob influência do meio, influência da cultura e da sociedade em determinada época. Estamos estudando e vamos chegar ao ponto de ver como a mediunidade e como as religiões afro-brasileiras acabaram se posicionando de uma maneira muito criticada. Nesse vídeo, nós vamos estudar sobre adivinhações. A Bíblia fala, no texto anterior que estudamos, que proíbe adivinhações. Mas será que havia adivinhações? E como isso era praticado nos tempos bíblicos? E o texto que vimos no vídeo anterior, que fala de não permitir que se passe as crianças, que sacrifique crianças no fogo. Por que isso foi associado à mediunidade de uma maneira pejorativa? Isso eu convido você a estudar comigo nesse vídeo. Vamos lá? Quando os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem tem fé. Como vimos no vídeo anterior, estávamos estudando o texto bíblico Deuteronômio capítulo 18, versículo de 9 a 12. Lá diz: quando tiverdes entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Não haverá de ser encontrado no meio de ti alguém que passa seu filho ou filha pelo fogo, ou seja, alguém que sacrifica crianças, ou alguém que use de adivinhação ou lida com presságios ou augúrios, algum feiticeiro que emprega encantamento ou que tem em si um espírito de adivinhação, ou é observador de sinais ou que consulta os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é uma abominação ao Senhor teu Deus. A Bíblia apresenta proibições com relação a estas práticas. Mas, como eram essas práticas na época? Será que são as mesmas práticas da Umbanda? Será que são as mesmas práticas dos espíritas? Falo isso porque, como apresentei no vídeo anterior, esse mesmo texto na Bíblia atual coloca os espíritas, os médiuns, trocando palavras, coloca espíritas e médiuns inseridos nesse contexto. O que na Bíblia, que eu acabei de usar, que é a Septuaginta, não é apresentado. Ou seja, sim, existe uma prova de que o texto bíblico foi alterado e o texto bíblico que se apresenta nos dias de hoje não é o texto original da primeira tradução. Mas como será, de que práticas esse texto fala? Não haverá de ser encontrado no meio de ti alguém que passa seu filho ou sua filha pelo fogo. Versículo 10. O espiritismo queima crianças em fogueiras? É lógico que não. A Umbanda faz isso? É lógico que não. Mas então por que nas traduções atuais se colocou lá médiuns e espíritas? Será que isso não foi proposital? Justamente para denegrir a imagem dos espíritas e dos umbandistas? Lá também nós temos, ou alguém que use da adivinhação, que lida com presságios e augúrios. Mas de que pessoas a Bíblia falava? Será que ela se referia a toda a humanidade ou a algum costume específico da época? Se lermos somente Levítico capítulo 20, versículo 6, nós temos: qualquer alma que seguir aqueles que têm em si espíritos adivinhadores ou encantadores, a fim de se prostituir, indo após eles, eu porei minha face contra aquela alma e irei eliminá-la de entre o seu povo. Mas atenção! Se estudarmos atentamente o capítulo todo
lermos todos os versículos, o contexto vai mudar significativamente. Vamos lá, vamos ler o capítulo todo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo-lhe: assim dirás aos filhos de Israel, se houver alguém dos seus filhos ou daqueles que tornaram prosélitos em Israel, que vier a dar a sua semente para, atenção, para Moloque, que seja ele certamente condenado à morte. O povo que estiver na terra deverá apedrejá-lo. Eu porei minha face contra aquele homem, eu extirparei do seu povo. Versículo 3, porque porque deu de sua descendência a Moloque, a fim de contaminar o meu santuário e profanar o nome dos que me são consagrados. Versículo 4, entretanto, se os nativos da terra, de qualquer maneira, não levarem em consideração o homem, o qual tiver dado a sua descendência a Moloque, para condená-lo à morte. Versículo 5, então eu porei minha face contra aquele homem e contra a sua família. Eu irei destruí-lo a todos que forem de uma mesma mente com ele. E de forma que venham a se tornar um exemplo de prostituição aos príncipes do seu povo. É só então que no versículo 6 tem o texto citado: qualquer alma que seguir aqueles que têm em si espíritos de adivinhadores ou encantadores, a fim de se prostituir, indo após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e irei eliminá-la de entre o meu povo. Podemos ver que era algo específico ao culto de Moloque, mas quem era Moloque? Como era esse culto? De acordo com as escrituras, os povos amorreus, por volta de 1900 a.C., adoravam Moloque. Segundo o Antigo Testamento, os rituais de adoração haviam atos sexuais, sacrifícios de crianças, que eram jogadas numa cavidade da estátua, na estátua dessa divindade que era Moloque, onde havia fogo que consumia a criança viva. Tal fogo seria ao mesmo tempo purificador, destruidor e consumidor. Isso não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com o kardecismo e muito menos com a Umbanda. Esse culto não tem e nunca teve ligação nenhuma com as religiões afro-brasileiras. Então nós temos um texto bíblico que falava de um momento histórico, onde o povo de Israel estava tendo contato com outra nação. E essa lei temporal veio justamente para impedir que o povo se perdesse nessa prática bárbara de sacrifício de criança. Isso não tem nada a ver com o nosso contexto. E é justamente nesse ponto que nós temos que observar. Um texto histórico, milenar, de muito tempo atrás, foi alterado e foi colocado nesse texto, na tradução atual da Bíblia, que não se encontrem entre vocês médiuns e feiticeiros, médiuns espíritas, quer dizer, foram pegos os médiuns espíritas, os umbandistas, e colocado no meio, foram feita uma ligação injusta, ao meu ponto de vista, num meio que falava de um ato bárbaro, de uma religião que praticava um ato bárbaro, de sacrifício de criança. Entende? Então é isso que a nossa doutrina entende. Que existem coisas na Bíblia que não dizem respeito a nós. Se observarmos no versículo 11, algum feiticeiro que emprega encantamento ou que tem em si um espírito de adivinhação, ou é observador de sinais, ou que consulta os mortos. Versículo 12, porque todo aquele que faz tal coisa é uma abominação ao Senhor teu Deus. Vamos analisar essa passagem. Alguns fatos da nossa doutrina que justificam a nossa observação. Em Jeremias capítulo 14 nós temos: então o Senhor me disse, os profetas profetizam mentiras em meu nome, não os enviei, jamais lhe ordenei e não falei com eles, porque vós profetizam coisas falsas, adivinhações, augúrios e maquinações do seu próprio coração. Versículo 15, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam mentiras em meu nome, os quais não enviei, e que dizem, nem espada nem fome haverá nessa terra, morrerão de morte dolorosa. Povo a quem estes profetizam também será lançado na rua de Jerusalém por causa
espada e da fome. Não haverá ninguém para enterrá-los. Suas esposas, seus filhos, suas filhas morrerão da mesma forma. E derramarei a sua maldade sobre eles mesmos. Como vemos, a proibição diz respeito a maquinações pessoais. Mentiras ditas em nome de Deus. Mesmo os profetas que falavam em nome de Deus, quando mentiam, também eram condenados. Será que o problema é a mediunidade ou é a mentira? Não parece que o problema é uma questão de ética, de falta de ética? Se quem consulta os mortos e quem era profeta e estava à mercê do mesmo castigo, o problema estava na prática ou na falta de caráter? No interesse pessoal ou no comércio com a espiritualidade? Se ainda observarmos em Jeremias capítulo 29, versículo 8 a 9, diz assim: pois assim diz o Senhor, não deixeis que os falsos profetas que estão entre vós vos persuadam, nem deixeis que os vossos adivinhos vos enganem. Não deis ouvidos aos seus sonhos, que são os mesmos que vós também sonhais, porque eles vos profetizam palavras injustas em meu nome, eu não os tenho mandado. A lei tanto falava dos adivinhos como profetas. No nosso ponto de vista, na nossa interpretação, na nossa doutrina, não era um problema relacionado à forma, à prática, mas sim um problema relacionado à mentira, ao engano, à injustiça, e dizia respeito a todas as práticas, tanto dos profetas como dos demais adivinhos. Na Bíblia, temos uma passagem muito interessante, em Ezequiel 13, versículos 6 a 7. Quando pegamos a Bíblia online atual, encontramos o seguinte texto: viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. No versículo 7, porventura não tiveste visão de vaidade, não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu não falei? Agora vamos analisar o texto da Septuaginta, a primeira tradução para o grego. Versículo 6. No dia do Senhor, não tendo se firmado, vendo visões falsas, profetizando vaidades. Não estamos falando agora, o texto não fala em adivinhação, o texto fala em profetizar. Os quais dizem, o Senhor não os enviou, contudo ainda assim, eles tentam confirmar a sua palavra. Versículo 7. Acaso não tiveste visão falsa e não falaste profecias vãs? Não fala de consultar os mortos, fala somente de profecia. Muito se vê pessoas usando essa passagem para acusar os kardecistas, os umbantistas, como sendo adivinhos. Mas analisando o texto da Septuaginta, nós podemos ver claramente que a exortação era para os profetas de Israel. Vamos analisar o texto completo. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Estamos falando de Ezequiel, versículo 13. Contra os profetas de Israel, pois deverá profetizar e dizer-lhes, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, ai dos que profetizam de seu próprio coração e que nada veem. Versículo 4, os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Eles não permanecem firmes, mas se reuniram em bandos contra a casa de Israel. Esses que dizem, no dia do Senhor, não tendo se firmado, vendo visões falsas e profetizando vaidades. Os quais dizem, o Senhor diz, e o Senhor não os enviou, contudo ainda assim eles tentam confirmar a sua palavra. Acaso não tiveste visão falsa? Não falaste profecias vãs? Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor, uma vez que as vossas palavras são falsas e as vossas profecias são vãs, portanto, eis que eu sou contra vós. Estenderei minha mão contra os profetas que têm visões falsas e contra aqueles que proferem vaidades. Eles não irão participar da instrução do meu povo, não serão escritos no rolo da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e saberão que eu sou Deus, porque eles fizeram errar o meu povo, dizendo paz, e não há paz,
Se alguém construir uma parede e eles rebocarem, ela cairá. Atenção! Agora vemos uma passagem que na nossa visão sim, se encaixa com o que vemos nos dias de hoje e até com relação à prática de magia, porque essa série não tem como um objetivo tirar a responsabilidade dos umbandistas, pois as leis morais se aplicam a todos. O que eu quero dizer aqui é que na nossa doutrina nós entendemos que não é a prática, mas a ética. Não é a prática, a forma como se faz, mas o motivo pelo qual se pratica aquilo. No versículo 18 nós temos: assim dirá, diz o Senhor, ai dos que cosem almofadinhas enfeitiçadas para serem atadas debaixo de cada cotovelo, e que fazem véus para serem postos sobre a cabeça de todos os tamanhos, a fim de perverterem as almas. As almas do meu povo estão pervertidas, contudo elas têm mantido vivas. Eles me têm desonrado perante meu povo por um punhado de cevada e por pedaço de pão, para matar as almas que não haviam de morrer e manter vivas as almas que não deveriam viver, enquanto se fala a um povo que ouve discursos vãos. Veja, no versículo 22 diz: pervertestes o coração dos justos, o qual eu não havia pervertido, a fim de fortalecer as mãos do maligno, para que ele não se converta do seu mau caminho e viva. Por isso não vereis mais falsas visões. A questão aqui é que essa passagem, ela fala claramente, no nosso ponto de vista, sobre uma prática de magia que havia em Israel. Com isso nós concordamos na nossa doutrina. O nosso princípio doutrinário concorda. Porque a questão aqui não é a comunicação com o espírito, não é a prática da magia, mas sim o emprego da magia para influenciar a vida das pessoas. E isso nós concordamos, porque é um princípio que exorta sobre respeito. A ética e, acima de tudo, fala em interferir no livre-arbítrio do seu próximo. A questão aqui é, mais uma vez, a falta de ética, pois atentar contra a vida do próximo é sempre um ato imoral, indiferente do meio usado. Em Atos 16, temos uma passagem muito interessante. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Agora falando, essa passagem é do Novo Testamento. Essa jovem tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. O livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. No versículo 17, esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja, o Espírito não ataca, o Espírito não ofende, o Espírito não contradiz os apóstolos. Inclusive ele diz: são servos do Deus Altíssimo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação. No versículo 18, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença dos malignos, dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, vistos que nós somos romanos. E a multidão se levantou unida contra os apóstolos, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão. Vejam que o espírito que estava na jovem testemunhava a favor dos apóstolos, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E o que as pessoas fizeram? A multidão se levantou unida contra eles, rasgou as roupas, bateram neles e prenderam eles. Vejam que a atitude foi libertar a moça da escravidão, pois usavam da sua mediunidade para obter lucro. O espírito manifestante exalta os apóstolos. A sua missão, fala que a sua missão é uma missão salvadora. Os espíritos não ofendem.
O Espírito não ofende e não blasfema. Pelo contrário, onde está o problema da passagem? Está no comércio, na ganância. Olha o que as pessoas fazem com os apóstolos, ofendidas porque perderam uma oportunidade de ganhar dinheiro. E na Bíblia, a palavra que descreve o que a moça incorporava é espírito. Mas esse ocorrido com a jovem nada tem a ver com Umbanda, pois a Umbanda tem como base a prática da caridade e não o comércio da religião. E o kardecismo, então, que nem adivinhação tem, é apenas uma doutrina de cunho moral. Veja que quando nós analisamos o texto por outra ótica, a história muda. E nós estamos usando aqui a própria Bíblia como para fundamentar aquilo que é o nosso ponto de vista. Ainda sobre leis temporais, vemos que a comunicação com os mortos não consta nos 10 mandamentos, mas e sim em texto que dizem a respeito às leis da época. Leis que organizavam a conduta do povo de Israel, pois ainda existe na Bíblia uma passagem sobre adivinhação que era praticado pelos próprios sacerdotes israelitas. A prática do Urim e Tumim seriam, segundo os estudiosos, 2 pedras usadas num processo de adivinhação para saber a vontade de Deus. A Bíblia não explica como era o processo, mas afirma que era um oráculo. Em Êxodo capítulo 28, Deus ordena que seja feita uma veste para Arão. O versículo 3 diz: falarás a todos aqueles que são sábios em entendimento, a quem tenho preenchido com o espírito de sabedoria e de compreensão. E eles farão as vestes santas de Arão para ele usar no santuário, vestes nas quais ministrará para mim como sacerdote. No versículo 15 diz: e farás o oráculo do julgamento, da obra do bordador, de acordo com o éfode que tu farás, de ouro azul, púrpura, escarlate. E de linho fino o tecido, trançado. No versículo 30 nós temos: porás a manifestação e a verdade sobre o oráculo do julgamento, e deverá estar no peito de Arão quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e Arão carregará juízo dos filhos de Israel sobre o seu peito diante do Senhor continuamente. Então, Urim e Tumim seriam 2 pedras com as quais era feita uma consulta através de um processo adivinhatório para se descobrir a vontade de Deus sobre um determinado tema, sobre uma determinada dúvida. Então, o que ocorre é que sim, Israel tinha um processo de adivinhação, tinha um oráculo, ela tinha uma forma de consultar a vontade de Deus através de um oráculo que era Urim e Tumim. Então, o que ocorreu na época, como estudamos, e no nosso ponto de vista, na nossa doutrina, é que o problema não está na prática adivinhatória, mas na falta, mais uma vez, vamos falar da falta de ética, no comércio, na maldade, até no sacrifício de crianças, como era o culto de Moloque, que não tem ligação com o espiritismo, na vaidade, né, como falamos dos profetas que profetizam mentiras, né, por vaidade, por favoritismo. O povo se fazia dono do ritual para tirar proveito próprio, sem se preocupar com valores morais. O texto mais marcante é o Ezequiel 13:19, que diz: elas me têm desonrado perante o povo por um punhado de cevada e pedaço de pão, para matar almas que não deviam morrer e manter vivas as que deveriam morrer. Isso nós consideramos como magia negra, como feitiço, como intervenção no livre-arbítrio. Então, o princípio moral que levou o profeta a escrever são os mesmos princípios morais que nós respeitamos, que nós pregamos a nossa doutrina, e que sim, o processo em si, a finalidade tem que ter um cunho moral. Pelo nosso ponto de vista, é possível estar errado em qualquer segmento. É possível mentir como profeta, é possível mentir como adivinho, é possível mentir como médium, é possível mentir como umbandista, é possível mentir como espírita, é possível mentir sendo de qualquer religião.
A questão é que o texto, quando analisado o contexto todo histórico, o que estava acontecendo na época, nós, no nosso entendimento, é que há um apelo moral, para que não haja uma prática que vá contra os princípios da ética, da moral e principalmente que vá contra, que não atente contra a vida do próximo. Na nossa doutrina entendemos que é muito fácil condenar a religião de Umbanda ou Espiritismo apenas usando um pequeno trecho da Bíblia, sem estudar o contexto no qual ele foi escrito. Na nossa opinião, é como julgar o mundo olhando pelo buraco da fechadura. Mas afinal, isso é ético? Eu não estou aqui apresentando um contexto bíblico, eu não estou fundamentando a nossa doutrina com trechos da própria Bíblia. Em momento algum desse vídeo ou nos vídeos anteriores eu falei de preto velho, ou de caboclo, ou de magia, eu estou falando com textos bíblicos. Mas e a comunicação com os mortos? Será que existem leis que mudaram com o passar do tempo? Será que as leis eram cumpridas por todos ou havia exceção? Será que na Bíblia existem contradições entre a teoria e a prática? O que está escrito a respeito da comunicação com os mortos? Isso eu convido você a estudar comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi,